E muito bom dia, paz esteja no seu coração. Chegamos então ao 19º dia do nosso propósito. Glória a Deus, tá chegando, né, o 21º dia, amém? E nós estamos aqui aprendendo muito com o livro de Daniel, aprendendo coisas maravilhosas que Deus tem nos ensinado. Temos oportunidades únicas nas nossas vidas e essa é uma delas, amém? Vamos lá então, chegamos aqui então ao capítulo de número 11. Capítulo número 11 do livro de Daniel. Daniel tem 12 capítulos e nós estamos aqui no 11º capítulo, já o penúltimo capítulo do livro de Daniel. Amém? E nesse capítulo 11 aqui, ele é bem extenso, é bem grande e ele vai falar um monte de coisas aqui que provavelmente o leitor ele não consegue compreender. Por quê? Porque isso aqui são palavras que o anjo trouxe para Daniel, mostrando para ele coisas futurísticas ao seu tempo. E para nós já são coisas que eram futurísticas para Daniel, mas muitas dessas coisas já aconteceram e muitas ainda vão acontecer. Eu separei aqui em pelo menos 4 partes esse capítulo 11 aqui de Daniel, para você entender que são 4 feitos diferentes, são 4 tempos diferentes que o anjo está entregando aqui para Daniel, e ele vai falar aqui acerca do futuro. Mas para Daniel, quando ele recebeu, tudo ali era futurístico, tá certo? Tudo ali era para depois daquele tempo que ele estava recebendo esse sonho. Vai dizer no início do capítulo 11 que esse sonho ele teve quando estava lá no primeiro ano do rei Dário, tá certo? Então lá atrás, lembra de quando Daniel sonhou com aquele carneiro que tinha 2 chifres, um era menor, outro é maior, depois ele foi derrubado por um outro animal que tinha um chifre só e dividido, depois nasceu 4 chifres daquele animal, e eu expliquei que isso aí era um sonho futurístico do seu tempo ali, mas um sonho mais próximo. Então aqui no capítulo 11 é complemento daquele sonho. Você vai ver que aquele sonho que ele teve lá foi no primeiro ano do rei Dário. E aqui quando ele vai começar o capítulo 11 ele vai dizer de novo: lá no primeiro ano do rei Dário eu sonhei isso. Beleza? Então veio um anjo e entrega para ele essa revelação. Então ele vai explicar aqui. Então separei do versículo 1 até o versículo 4, ele está falando exatamente as mesmas coisas de quando ele sonhou com aquele animal que tinha 2 chifres grandes, mas um era maior que o outro, que falava ali de Dário e o Ciro, né, o grande, eram os 2 reis da Média e da Pérsia, tá certo? Os Medo-Persas, e eles depois foram então derrubados por um outro animal que tinha um chifre só, muito poderoso, e que depois esse chifre foi arrancado e nasceram 4 chifres no lugar desse chifre. E aí nós dissemos naquela ocasião que estava se tratando do Império Grego, que estava chegando com força, não é? E esse animal também tinha asas, então voava, era muito rápido, rapidamente ele expandiu. E nós vamos conhecer um pouquinho da história desse animal, que também agora não é como animal que está descrito aqui, mas vai dizer claramente que era o Império Grego, ele chegando na Terra, ele derrubando o Império que estava em evidência no seu tempo, que era o Medo-Persa, e chegando agora o Império Grego. Nós estamos falando aqui de Alexandre o Grande. Para quem não sabe quem foi Alexandre o Grande, ele foi um rapaz que era filho de uma rainha. Ele era um príncipe, tá certo? Já de família real mesmo. E esse Alexandre o Grande, ele estudou com nada mais, nada menos que Aristóteles, né? Até hoje, nos dias de hoje, nós vemos muita matéria sobre Aristóteles. Até hoje nós vemos muita coisa sobre o grande filósofo que foi Aristóteles. A Grécia, ela tinha muitos filósofos conhecidíssimos, que até o dia de hoje as pessoas estudam as suas teorias, estudam ainda as suas filosofias, e elas regem boa parte do mundo, tá certo? Eu já disse sobre isso lá atrás, não vou repetir aqui, mas as filosofias de Platão, as filosofias de Aristóteles, perdão, elas são filosofias que até hoje elas ainda regem o mundo. E esse Alexandre, que era filho de uma rainha, ele estuda aos pés de Aristóteles, que era um dos mais renomados estudiosos do seu tempo, gregos, tá certo? E ele cresce e ele entra na batalha com fúria. Ele fala assim: olha, eu vou levantar e vou arrebentar
Eu vou arrebentar com a boca do balão. E assim ele faz. Ele começa a conquistar reinos, começa a unificar reinos. Ele conseguiu não só destruir os impérios que estavam à sua volta, o Império Medo-Persa e tantos outros impérios, não só conseguiu destruí-los, como conseguiu também unificar todo o reino. Isso estou falando de um rapaz novo. Novo porque aos 32 anos de idade ele morre. Então, antes dos 32 anos de idade, ele consegue devastar o mundo do seu tempo e ele consegue também unificar ao mesmo tempo o mundo do seu tempo. Ele consegue imperar o Império Grego ali com potência, com força. Foi extraordinário. Por isso o sonho de Daniel lá atrás, ele tinha 4 asas, porque foi muito rápido. Imagina uma pessoa com 32 anos de idade já ter conquistado o mundo. Não é a cidade, não é um bairro, não é um povoado. Ele conquistou o mundo até os 32 anos de idade. Então foi muito rápido, foi muito violento, foi muito sagaz, foi muito pontual em tudo que ele fez. Então ele mereceu até aí o título de Alexandre o Grande, beleza? Mas aos 32 anos de idade ele morre e ainda tem uma causa indefinida sobre a sua morte. Alguns acham que foi uma doença de malária e outros dizem que foi envenenamento. Então não chega a ser a precisão da sua morte, mas eu sei dizer para vocês que ele não morreu em batalha, ele não morreu por espada, tá? Ele não morreu em guerras, não nada disso. Ele morreu por uma enfermidade. Alguns acham que é um envenenamento que ele sofreu e outros acreditam que foi pela malária que ele contraiu e ali ele adoeceu e morreu, beleza? Então Alexandre o Grande, ali por volta dos 300 e poucos anos antes de Cristo, ele consegue conquistar o mundo do seu tempo. Ele consegue conquistar ali a Grécia, ela vira uma potência mundial através de Alexandre o Grande. E é isso que está descrevendo aqui. No capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 4, está falando exatamente deste império, desse grande imperador, desse grande homem que cresceu naquele tempo, apesar de ser muito cruel, mas um grande homem realmente, que conseguiu fazer uma proeza extraordinária, tá certo? E aí encerra essa parte e nós vamos entrar agora do versículo 20 até o versículo 5 até o versículo 20, que está falando de um outro modelo de reinado agora. Que modelo é esse? É um modelo que, quando Alexandre o Grande ele morre, 4 generais, ele não tem sucessor, ele não tem aquela pessoa que era filho dele, que entrasse, como eu disse, ele morreu muito novo. Então, ele não tinha sucessor naquele momento para ser colocado no trono. Então, 4 dos seus generais, eles tomam o poder. Eles assumem as cadeiras da liderança da Grécia. E esses 4 generais, eles vão começar a governar e ali é dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul. Não especificamente que é exatamente Israel ali, mas Israel está sendo ali impactado diretamente por essas decisões, porque o Reino do Norte começa a ter guerras contra o Reino do Sul, eles começam a brigar entre si, tá certo? O que Alexandre o Grande conseguiu fazer, que era unificar tudo, eles conseguiram dividir tudo. Então agora começa uma guerra, começa uma batalha sem fim para poder tomar posições, para tomar terras, para tomar poder, né? O poder ele sobe à mente e ali eles começam uma grande guerra. Daniel estava vendo isso como uma revelação, hoje nós conhecemos como história, porque já aconteceu, né, há mais de 300 anos antes de Cristo vir ao mundo, ok? Então nós estamos falando aqui desses 4 generais que racham ali o Império Grego. E começa aquela guerra do norte contra o sul. E Israel está no meio dessa batalha. Israel leva pedrada do povo do norte, leva pedrada do povo do sul, leva chumbo grosso de lá, chumbo grosso de cá. E Israel está sofrendo. Então nós vamos ver aqui um compilado do versículo 20 até o versículo 5 até o versículo 20 de uma guerra infindável entre esses 2 reinos que tentam aí de todas as maneiras ganhar, tá certo? E Israel no meio desse fogo cruzado, apanhando com força, né? Apanhando que nem tamborim de bateria e ali sofrendo o povo de Deus. E Daniel tá vendo tudo isso aí, tá sendo revelado para ele em sonho, ok? Então a gente chega aí, deu para compreender. Passou Alexandre o Grande, morre aos 32 anos de idade, chegam 4 generais, tomam o poder, racham o reino. E agora nós vamos ver dentro desse rachado de reinos aí, alguém que conseguiu ser pior do que todos, porque na sequência, das pessoas que vão assumir agora o trono é chamado de Antíoco Epifânio IV. Esse cara foi
terrível. E nós estamos falando aqui, se você ler aí do versículo 21 até o versículo 35, nós estamos falando desse cidadão. Esse camarada não só foi um homem cruel no sentido de entrar, assumir, e tudo era resolvido na bala, né? Na bala não era porque não tinha revólver, mas tudo era resolvido na espada, tudo era resolvido no derramamento de sangue. Todas as guerras, irmãos, era coisa terrível. Quando alguém chegava a assumir um reinado, um palácio ou um território, irmãos, tudo era guerra, tudo era briga, tudo era espada. Isso era o natural. Eles já estavam até acostumados com esse tipo de coisa. Sentou no trono, pode saber, tem que entrar pra batalha, tem que meter espada, tem que levantar exército, tem que brigar, tem que conquistar, porque se não atacasse, eram atacados. Era assim que funcionava o tempo inteiro. Então, uma das maiores armas de defesa sempre foi o ataque. Então, por isso que os reis sentavam nas cadeiras e logo começavam a atacar aqueles que estivessem mais frágeis. O primeiro mais frágil era o primeiro que era atacado. Por quê? Se ele não ataca, se ele quisesse ficar quietinho na sua, ele era atacado, tá certo? Porque havia uma disputa pelo poder, uma disputa por territórios. Naquele tempo não tinha ONU, não tinha organizações que um país juntava-se a outro, tinha organizações que defendiam. É muito difícil hoje você ver países entrando em guerra. Não, vamos conquistar, nós vamos tomar esse país. Ainda existe ainda, mas é muito pouco. Existe muita barreira de países vizinhos, até de longe, que se unem, fazem uma união para poder barrar aquilo ali. Então, mas naquela época não, era olho por olho, dente por dente. Assumiu a cadeira, pode saber que tem alguém querendo te matar, então para alguém não te matar, é melhor você ir lá atrás e matar outro, porque quanto mais forte, mais poderoso você for, mais força militar você tem, e ali você tem a chance de conquistar. Então, todos os imperadores que nós vamos ver entrando aí, todos os reis que vão sentar nas cadeiras, sempre vão estar em guerra por esse motivo. Beleza? Deu para ficar claro? Então, você vai ver guerra no tempo antigo sempre, sempre e sempre. Sempre. Tá certo? Davi, todo mundo é guerra sobre guerra, é sempre para conquistar. É exatamente por isso. Se você não ataca, você é atacado, e defender é muito difícil. É muito mais fácil você estar em ataque do que você estar defendendo, tá certo? Você não sabe de onde está vindo o problema, quando você está atacando, você está no controle. Top? Então é isso aí. Assume agora a cadeira um homem chamado Antíoco Epifânio IV. Esse cara deu trabalho. Esse camarada senta na cadeira e ele começa a se promover, a se promover dentro do reino, mas ele assume a cadeira de uma maneira um pouco diferente do que os outros assumiram. Normalmente era um príncipe, filho do rei, que sentava, e a sua descendência real sentava ali, e de vez em quando aconteciam uns golpes de estado do poder militar, que tomava o poder e tirava a linhagem real. Houve casos, por exemplo, de Atalia, que matou a família real todinha e sentou na cadeira de Israel em um tempo. Ela usurpou o trono, né? Ela matou todos os descendentes, ou pelo menos ela achou que tinha matado, que tinha sobrado um, mas ela mata toda a descendência para que ela sentasse na cadeira, e ela conseguiu. Então houve esse tipo de coisa, mas normalmente eram sucessores que sentavam na cadeira, ou poder de guerra, espada, e a pessoa ganhava e sentava na cadeira. E esse camarada aqui, ele se assenta de uma maneira diferente, sorrateiramente. Ele vai criando confusões, ele vai gerando polêmica, ele vai gerando intrigas, e ele faz o próprio reino se dividir. Então ele faz o próprio povo interno ele se autoflagelar, se automatar. E esse cara assume o poder não porque ele pegou a espada e desembanhou contra as pessoas, mas ele inflamou o coração das pessoas e fez com que elas se tornassem frágeis, e ele então se assentou no trono. Veja que astúcia teve esse Antíoco Epifânio IV. Ele foi um cara que fez tudo isso, enfraqueceu o povo, e olha o que ele fez. Quando ele conseguiu sentar-se na cadeira, aclamado pelo povo, ele começou a proferir blasfêmias. Então ele começou a doutrinar o povo contra Deus. E se não bastasse, ele se assenta na cadeira lá no templo, e ele profana o templo, ele traz coisas pagãs para o templo, ele profana o templo, e agora ele começa a comprar uma briga com os judeus, e ali começa uma coisa terrível. Mas eu quero tirar um tempinho para dizer para você, olha bem, que aprendizado nós temos aqui. Olha que
aprendizado nós aprendemos aqui? Com esse versículo 21 a 35, esse Antíoco Epifânio IV. Esse cara, vamos voltar a dizer, tinha um governo, tinha um povo. Esse cara entrou não com espadas, mas entrou com lábia. E ele entrou, fala no ouvido de um, fala no ouvido de outro, vai no um, vai no outro, causa intriga, causa a briga de um irmão contra o outro irmão, causa uma confusão de um outro, causa um não acreditando no outro. Ele foi trabalhando nos ouvidos, ele não trabalhou na guerra. A guerra dele foi altamente espiritual. A guerra dele foi no ouvido, ele foi só de ouvido em ouvido, causando problemas. E esse cara conseguiu causar tanto problema que o povo ficou desnorteado, desbaratinado. E ali ele conseguiu usurpar o trono, sentou no trono, aclamado pelo povo como alguém que estava resolvendo o problema. Na verdade, ele foi o causador de todo o problema. E aqui nós precisamos de aprender que quando você ouvir alguém falando qualquer coisinha de outra pessoa, sai fora. Tá certo? Sai fora. Porque se começar por um, daqui a pouco é 2, daqui a pouco é 5, daqui a pouco é 10 e o povo se enfraquece. Quando nós damos ouvidos a pessoas que elas trazem intrigas, irmãos, esse reino rapidamente fica frágil. Tá bem? Um povo unido, ele tem uma força violenta. Quando nós temos... Irmãos, Deus desceu na terra quando ele viu que havia um povo só, com uma linguagem só, com um propósito só. Lá em Gênesis, lembra da Torre de Babel? Deus desceu na terra. Literalmente, Deus desceu na terra e disse: vamos descer lá e vamos ver o que esse povo está fazendo. Deus vê a unidade de linguagem deles e fala: nada mais pode segurar esse povo. Tudo o que eles quiserem fazer vai ser feito. Isso aqui, irmãos, é uma lição violenta para nós que nós precisamos de aprender. Nós precisamos ser um. Nós precisamos ter uma linguagem. Nós precisamos de ter uma só visão. E o que um quiser tem que estar no coração de todos. Nós precisamos de sentar e sempre conversar e ter sempre uma visão. Porque senão o inimigo vai levantar um Antíoco Epifânio IV desse do meio de nós e vai começar a gerar: pastor, fulano falou isso aqui do ciclano. Esse aqui falou isso aqui. Você sabia que o pastor isso? Você sabia que o fulano não sei o quê? E esse tipo de coisa, quando chegar alguém no seu ouvido com esse tipo de conversa, já repreende em nome de Jesus. Amém? Vamos descobrir qual é a verdade, vamos descobrir qual é o propósito e vamos descobrir qual é o nosso alvo. Se nós soubermos o nosso alvo, se nós soubermos o nosso propósito, se nós estivermos numa linguagem só, pode ter certeza que nunca acontecerá de um Antíoco Epifânio desse vai entrar no nosso meio, vai nos destruir, vai nos enfraquecer e vai governar sobre nós e vai nos trazer destruição. Veja bem, ele entra no povo de Deus, nos ouvidos do servo do Senhor, ele enfraquece eles, porque ele coloca uns contra os outros, e ali, eles estando fracos, ele se fortaleceu, sentou no trono. Quando senta no trono, ele consegue fazer com que eles se tornem reféns, e aí ele consegue profanar o templo e proferir um monte de blasfêmias contra o Senhor. Então, cuidado, isso aqui é uma lição violentíssima para nós, porque muitas guerras, elas não são perdidas apenas na espada. Nem sempre é o revólver, nem sempre é a espada, muitas vezes é o ouvido que nós emprestamos para Satanás, para os seus mensageiros, e trazem grandes destruições. Geralmente, quando chega alguém para mim e fala mal do fulano ou mal do ciclano, entra aqui e sai no lado de lá. Eu não dou ideia e não continuo o assunto, nem quero saber quem é. Porque eu sei que talvez a pessoa está com simplicidade até falando aquilo, porém, se eu der ouvido e começar a aumentar a conversa, pode dobrar, duplicar, quadruplicar a conversa, porque Satanás faz questão de fazer isso, tá bem? Então, chegou alguém, fulano, não sei o que, você corta, não dá ideia, não querer saber quem é e largue para um lado. Procure saber a verdade depois, se não chegar até você a verdade, porque não era para você resolver nada disso. Top? E nós vamos ter uma unidade de linguagem. Glória a Deus. Então chegamos agora no versículo 36, que muda de novo agora. Já é um outro tempo. E agora nós vamos ver do 36 até o final, que é o 45. Nós vamos ver que ele está falando de coisas agora futurísticas mesmo. Longe. O anjo vai dizer que agora eu estou falando de coisas muito longes. Ou seja, tudo isso que nós vimos aqui, do versículo 1 até o versículo 35, são coisas que para nós já passou, mas para Daniel tudo era futuro, tá certo? E agora nós vamos falar do versículo 36 ao 45, que era coisa futura para Daniel e que é coisa futura para nós. Não sei se para nós está um futuro tão longe, mas para Daniel estava bastante longe, tá bem? Então vamos lá. Agora,
vai dizer do 36 ao 45 que vai vir um rei num futuro muito distante que se exaltará acima de todos os deuses, que vencerá muitas batalhas, inclusive ele estará presente na última batalha, que seria ali o seu fim. E para quem é um bom entendedor já sabe quem é que nós estamos falando. Daniel estava vendo aqui a figura do anticristo. Daniel estava vendo a figura de alguém muito poderoso na terra. Lembra também daquele sonho lá do animal que tinha 10 pontos, 10 chifres, e ele, dali a pouco, ele cresce um chifre pequeno no meio deles e ele quebra 3 dos chifres grandes, tá certo? É a interpretação do mesmo sonho, só que agora sem animais figurativos, tá indo mais direto ao ponto. Daniel tá vendo lá no final o anticristo surgindo, ele está vendo lá no final, lá no futuro, para ele e para nós, vendo esse anticristo nascendo no meio do povo. Daí a pouco ele vai vencer alguns reis, e aqui vai dizer do 36 ao 45 que ele vai vencer várias nações, que ele vai se assentar com poder, que ele vai querer adoração para si, tá certo? Que ele vai querer tirar a adoração do Senhor e vai querer adoração para si, porque ele vai fazer muito milagre, porque ele vai operar sinais. Não se assuste, porque sim, o anticristo vai operar muitos sinais, ele vai operar muitos milagres. É possível? Sim, é possível. É possível porque o inimigo ele tem alguns poderes sobrenaturais que nós não temos. Então a Bíblia vai dizer que é-lhe dado o poder de operar sinais, é-lhe dado o poder de operar algumas maravilhas. Então ele vai operar alguns sinais, ele vai enganar muitos. E a Bíblia diz que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Mas para a glória de Deus, nós temos a palavra para nós estudarmos e aprendermos e não sermos enganados. Amém? Então vai dizer que esse rei futurístico que ia chegar, ele vai ser alguém que se exaltará acima de todas as coisas, vai querer ser adorado como Deus, vai se assentar, igual a figura do Epifânio lá, vai se assentar no trono do templo e vai querer adoração para si. E ele vai enganar uma multidão, e uma multidão vai aderir às suas conversas. E quando chegaria o tempo do fim, aonde viria o nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde levantaria-se uma grande guerra, e a Bíblia fala dessa grande guerra, aonde haverá, né, sangue até o pescoço dos animais. Imagina, você está num vale, num lugar plano, imagina você está num lugar e a quantidade de pessoas e animais é tão grande, a morte é tão grande ali que acontece, que o sangue chegar ao pescoço dos animais. Você já parou para imaginar quantas pessoas que não vão morrer naquele dia? Você já parou para imaginar quantas pessoas não serão enganadas? Então não se iluda, irmão, porque nem todas as pessoas vão converter. Você vai ver gente falando mal de crente o tempo inteiro, gente falando mal da igreja o tempo inteiro, gente falando mal do pastor o tempo inteiro, gente pregando contra o Senhor o tempo inteiro. Você vai ver isso sempre, 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 e não vai ser diferente quando a chegada do anticristo, que ele vai começar a operar ainda sinais. Aí vai ficar mais complicado ainda, porque até hoje, normalmente, né, existem os bruxos, existem pessoas que fazem feitiçarias, magia negra, e acontece, tá? Acontece muita coisa sobrenatural, sim, nos tempos de hoje, que não vem da parte de Deus, acontece. E agora você imagina quando essa figura ela entrar em evidência, ela começar a ser grande realmente, ela começar a operar grandes sinais. Imagina quantas pessoas não serão enganadas. Mas você está tendo a oportunidade agora de aprender da palavra, e você não ser um daqueles que talvez poderia ser enganado, e você não vai ser. Amém? Porque o Senhor Jesus Cristo virá com grande poder e com grande glória, e ele vai entrar nessa batalha e será derrotado esse último rei, esse anticristo. Ele será derrotado, haverá uma guerra violenta, muito sangue vai ser derramado, mas a igreja do Senhor, ela vai estar triunfante em glória. O Senhor vai nos dar a ver tudo isso aí, né, de camarote. Nós vamos ver essa batalha ela acontecendo, nós vamos ver a vitória do Senhor, e o nome do Senhor Jesus Cristo será exaltado. Amém? Então esse livro de Daniel aqui no capítulo 11, ele é um apanhado geral daquele sonho lá de trás, quando ele está no primeiro ano do reinado do rei Dário, e vai complementar aquele sonho daqueles animais que nós estudamos lá atrás, tá certo? Para ele era tudo futuro, mas para nós hoje já é muitas coisas que já se passaram e alguma coisa que ainda vai acontecer, tá bem? Que Deus possa estar colocando no seu coração essa vontade, esse ardor de não deixar com que as coisas aconteçam
né? Muitos homens se levantaram, se tornaram poderosos, mas não eram homens de Deus. Muitas pessoas venceram batalhas pelas guerras, muitos venceram pela conversa. Tome cuidado, que isso fique de lição para nós, tá bom? E nós sabemos que o futuro vai acontecer. Deus vai se levantar na terra com seu avivamento, mas também o inimigo, como ele copia tudo, ele vai levantar na terra com alguém com muito poder para tentar enganar, e se possível fosse enganaria a todos. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Cumprimos mais um dia para a glória do Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado e o seu nome engrandecido na terra.